paz do Senhor. Estamos aqui para mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar de uma carta bem curtinha escrita por Paulo, que é a Epístola de Paulo a Filemon. Nós vemos que temos algumas cartas de Paulo que são dirigidas a pessoas e não às igrejas. Como, por exemplo, Coríntios é dirigida à igreja que estava em Corinto. Colossenses é dirigida à igreja que estava em Colossos. Mas nós vemos que Timóteo, por exemplo, não é dirigida a uma igreja. Tito não é dirigida a uma igreja, mas são dirigidas às pessoas, a líderes. E Filemon também é um líder. Só que esta carta ela vai ter uma particularidade muito grande. O que nós sabemos de Filemon? Provavelmente ele habitava na cidade de Colossos e era um líder cristão. Paulo, no momento que escreve esta carta, ele era prisioneiro em Roma, ele estava aguardando o julgamento dele. Ele era prisioneiro, mas ele estava em prisão domiciliar. E nessa condição de prisioneiro em prisão domiciliar, ele poderia receber visitas e assim ele continuava falando do evangelho, pregando e exaltando o nome do Senhor dessa maneira, além de escrever cartas para edificar e consolidar igrejas que já tinham sido implantadas. Filemon é um líder cristão e nós sabemos que ele tem escravos, ou pelo menos um escravo no mínimo. E esse escravo, ele se chama Onésimo. Onésimo fez algo muito complicado para o escravo fazer. Ele fugiu do seu senhor. E nessa fuga, ele estando em Roma, se encontrou com Paulo e ele foi alcançado pelo evangelho, ele se converte. E aí Paulo, ele tem que tomar uma decisão. Onésimo era um escravo de Filemon. Filemon era um líder cristão. Aí você pode pensar, mas um líder cristão tinha escravos? Lembre-se que nós estamos em um contexto histórico onde pessoas de classe alta e média tinham escravos. E os escravos do Império Romano, nessa época, e que também existiam na Grécia, eles tinham variadas funções e poderiam ser até médicos e professores que cuidassem da família. Eles poderiam ter sido escravizados ou por dívidas ou por guerra. Alguém que devesse muito dinheiro a outra pessoa podia ser escravizado, ou prisioneiros de guerra, quando um povo lutava contra outro povo e aqueles que não eram mortos poderiam ser levados como escravos. E Onésimo era um escravo que tinha fugido. Nesse caso, ele voltando para o seu senhor, ele poderia ser marcado com ferro, torturado e até crucificado. Não era uma decisão fácil, mas Paulo, na grandeza do seu domínio próprio, da sua inteligência, da sua sabedoria, da graça de Deus que havia sobre ele, vai escrever para Filemon para que aceite aquele escravo e perdoe aquele escravo. E aquele escravo, ele vai voltar para Filemon com a carta de Paulo e com seu próprio pedido de perdão. Não era uma situação fácil, mas Paulo vai apelar para o espírito cristão de Filemon. Filemon é alguém que sabe do evangelho, que conhece o evangelho, que prega o evangelho, que está acostumado com o cristianismo. Então Paulo vai convencê-lo a perdoar aquele escravo. Nós vemos aqui, tem apenas um capítulo, essa carta é bem curta, e ele vai falar no versículo 15 e 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão, caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo vai estar se responsabilizando por aquela vida. E vai pedir para que Filemon receba aquele homem fugitivo, aquele escravo que tinha uma condição social inferior, era, pois, considerado uma propriedade do seu dono, do seu amo. Mas Paulo vai interferir aqui.
vai ser um intermediário para que essa pessoa seja perdoada e para que os dois continuem servindo a Cristo, mesmo que os dois estejam em posições antagônicas. Um como o Senhor, que vê seu escravo fugir, e outro como o escravo, que tem que voltar para um senhor que tem direito de matá-lo por isso. É uma situação bem complicada, e por isso Paulo, ele vai interferir dessa maneira, pedir para que Filemon deixe o seu lado cristão em primeiro lugar, e o seu lado de dono de escravo, seja então, fique em segundo lugar. Amém? É uma carta curta, e ela não tem propriamente conselhos para a igreja, mas ela tem uma lição muito grande, que o nosso amor cristão, o nosso desejo de servir a Cristo, seja maior do que os interesses dessa vida. Amém? Vamos orar, então? Para que o Senhor possa fazer em nós, como fez com Paulo, e como provavelmente fez com Filemon. Nós não sabemos o final dessa história, mas sabemos que dificilmente Filemon ia deixar de atender um pedido do apóstolo Paulo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa carta que nós conhecemos, por mais essa parte do Evangelho, do livro do Senhor, da palavra de Deus que nós estamos conhecendo e aprofundando hoje. Queremos te pedir que o Senhor venha, Senhor, habitar em nós cada vez mais, porque o Senhor nos manda conhecer as Escrituras, refletir sobre as Escrituras e colocá-las em prática. É por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia. Coloca em nós, Senhor, amor pela palavra, que nós possamos tais como Paulo, que nós possamos ser como Paulo, que possamos trazer a paz, que possamos trazer a harmonia entre as pessoas, mesmo quando elas estão em lados diferentes, mesmo quando elas defendem interesses diferentes, que nós possamos ser a ponte, porque Jesus, ele é a ponte para a salvação, ele é a ponte para o Pai, ele é a ponte que nos leva à graça de Deus. Amém? Glória a Deus, que nós possamos ter uma semana totalmente abençoada. Estamos com os estudos atrasados por causa do evangelismo na igreja. Eu te convido a propagar esse canal, compartilhar os nossos estudos, curtir, comentar para nos ajudar. Amém? Que Deus seja contigo, com a tua casa, com a tua família, que você venha crescer na sabedoria, na graça do Senhor Jesus cada dia mais. Porque quando nós crescemos com Jesus, nós temos mais autoridade, nós temos mais resposta de Deus, nós temos mais intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigada por participar.